Olá, queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui para transmitir a mensagem de Deus a cada coração. Fique aí até o final, pois a reflexão de hoje vai trazer algo muito importante para nós. As lutas, elas batem a porta sem pedir licença. Seja na porta do rico, na porta do pobre, seja na porta daquele que é instruído, naquele que é analfabeto, seja na porta daquele que se programa financeiramente, na porta daquele que leva a vida sem nenhuma programação. Mas as lutas, elas chegam. E elas chegam sem aviso prévio, elas vão entrando sem ser convidada. É assim. É uma dificuldade no relacionamento conjugal, é uma dificuldade econômica, é uma dificuldade também com a saúde. Tudo isso, amados, aflige tanto a nossa alma quanto a nossa mente. Seja a batalha que você está enfrentando, seja no campo físico, seja no campo espiritual, seja qual for a batalha, eu digo a você, você não está sozinho nesta luta, nesta aflição. Existe um Deus Todo-Poderoso que vela pelas nossas vidas, mas como nós devemos nos comportar diante da luta, diante das dificuldades? Algumas pessoas se vitimizam, isso é verdade. Outras ficam encarceradas, se escondem de tudo, não conseguem gritar, pedir ajuda. Outros, amados, vão para o embate. Qual é o seu comportamento em meio às lutas, em meio às aflições da vida? Como é o seu comportamento? Eu quero refletir com você nesta mensagem com um texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, 33, 37, 40 e 45. Nós vamos ler esses versículos para a meditação de hoje. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu Samuel. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que o Eterno nos guie nesta reflexão e que esta mensagem possa tocar poderosamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, como eu disse na introdução, todos nós, desde criança à idade adulta, à velhice, eu costumo dizer que do berço à sepultura, nós passamos por algum tipo de luta, de aflição. Ninguém está isento. Não tem como nós entrarmos dentro de uma bolha e
ficar ileso, isento das lutas da vida, das aflições. Não há essa possibilidade. Por mais que o pai, que a mãe ama seu filho, não há essa possibilidade de colocá-lo numa bolha e deixá-lo isolado de tudo, de todos, para que nunca seja afligido. Estamos lidando com um vírus agora invisível. As máscaras já vimos que não é o suficiente para inibir, para que as pessoas sejam contaminadas com esse vírus. Eu costumo dizer que precisamos a cada dia estar, claro, nos cuidando, tendo todo o cuidado conforme é indicado pela Organização Mundial da Saúde. E ainda, além disso, a nossa maior proteção é divina. É pedir a Ele que nos guarde e nos livre de todo mal, porque a nossa confiança maior deve estar nele. E como nós devemos então nos comportar diante da luta? A luta de Davi era física. Tinha um gigante para ser vencido, estava afrontando o povo de Deus. Mas talvez a sua luta, ela seja emocional. Talvez a sua luta, ela seja para o outro, está vendo você como, mas por que fulano está desta forma? Apesar de que, diante do contexto que nós estamos inseridos, é difícil você conversar com alguém que não está passando por nenhuma luta. Como eu disse, seja qual for o dia, você às vezes acorda pela manhã, onde tudo está bem e vai deitar chorando, porque recebeu uma notícia trágica. Você fica com o coração aflito, partido. Nós passamos 27 dias no mês de agosto com o meu irmão internado e foi algo terrível. Para nós, família, uma aflição. Ele pegou a Covid-19. Um momento de muita aflição na nossa família. Estivemos unidos em oração, cada um morando numa cidade, mas sempre falando e unidos em oração. Eu não sei qual é a luta, a batalha que você está enfrentando, mas que essa mensagem ela venha ao encontro da sua necessidade. Primeiro, amados, como o Senhor quer que nos comportemos diante dessa luta, das aflições, sejam ela física, seja ela emocional. Claro que cada tipo de luta nós enfrentamos com um tipo de arma, com um tipo de... Mas atenta, como o Senhor quer que nos comportemos? Observamos a partir de Davi. O jovem Davi, ele ainda era muito jovem. Tenha disposição para lutar, mesmo que o inimigo seja grande. Mas é muito grande, eu não sei lidar com isso. Tenha disposição para lutar. Quando aquele garoto, ele tinha menos de 20 anos de idade, ele percebe que o gigante estava afrontando o exército de Israel. E não só o exército, mas o Deus do exército de Israel. Quando ele percebe que aquele gigante Golias trazia dificuldades ao seu povo, e a maioria dos homens ali, do seu povo, estava acovardado diante do gigante, Davi se apresenta ao rei para lutar. Com disposição, vemos isso no versículo 32, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Essa é a disposição que vem de um coração cheio de fé, que vem de um coração cheio de atitude, e essa é a atitude que agrada a Deus. Não é, amados, nos acovardar, não tem como entrarmos numa bolha, mas queridos, pelejar, certo? É guerrear, é lutar, é estar disposto para lutar, mesmo que o inimigo seja grande, mas eu não sei lidar com isso. É muito grande, não importa o tamanho do inimigo. Tenha um coração cheio de disposição e saiba de uma coisa:
Você não está sozinho. Deus agrada de um coração disposto, de um coração que se apresenta diante dele. Isso toca profundamente o coração de Deus. Eu não sei a luta que você enfrenta, mas eu digo a você algo: tenha disposição para lutar. Porque se tem alguém que precisa partir para o embate, é você. Segundo, tenha disposição para tentar. Quantas pessoas ao menos não tentam? Estava ali o exército há dias, o exército de Israel, sendo afrontado pelo gigante Golias, estava ali e eles estavam o quê? Acovardando, amedrontado, com o coração cheio de desesperança. Mal dormir, a qualquer momento eles podem aqui invadir a parte de Israel, e a qualquer momento, então eles estavam ali, ouvindo todas aquelas barbárias, e estavam ali, queridos. Pessoas não vão faltar para te desanimar diante de uma luta. Diante de uma luta, vai surgir pessoas aos montes para te desanimar. Foi isso que ocorreu com Davi. Os irmãos dele, que já eram soldados, que já fazia parte do exército, Eliabe, o mais velho, que é isso? Como você vai para casa cuidar das suas ovelhas? Vai para daquelas suas poucas ovelhas ainda assim esnobando ele ser um jovem pastor. Mas quando Davi se dispõe a enfrentar o gigante, ele tinha disposição para tentar. Eu digo a você que está em uma luta emocional, que está em uma luta física, que está lidando com uma enfermidade, que está com um ente querido internado, eu digo a você, tenha disposição para tentar. Não entregue os pontos, não entregue. Quando Davi ele se dispõe a enfrentar, ao invés das pessoas ali, os seus irmãos, incentivar o próprio rei Saul, porém disse Saul, versículo 33, a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Na probabilidade humana, não havia realmente possibilidade de Davi vencer aquele gigante. Mas Davi não estava sozinho. Davi, ele tinha convicção em seu coração que ele não estava sozinho. E eu digo a você que me ouve, que me assiste neste momento, você não está sozinho, não está sozinha nessa sua luta. Neste seu quarto aí, você não está sozinho. O Eterno, Todo-Poderoso, Ele vela pela sua vida. Não importa o que as pessoas estão dizendo, olha, já está desenganado, olha, não tem mais possibilidade, olha, eu conheço alguém que estava desse jeito, a empresa dele faliu de vez. Eu conheço alguém que estava com essa mesma enfermidade e morreu já faz uns 3 anos. Quantas vezes nós ouvimos isso, queridos? Davi não aceita tal argumento. Você não tem possibilidade de lutar esse gigante. Talvez seu problema seja muito grande, mas eu tenho algo extraordinário para você. O Deus pelo qual eu estou falando neste momento, Ele é muito maior que este seu problema. Ele é muito maior que esta dificuldade. Davi, porém, não aceita os argumentos e insiste. Porque, queridos, um coração confiante agrada a Deus. Pois 100% das pessoas que nunca tentaram, nunca venceram. Elas sempre estão encontrando argumentos para não ir.
Você pode observar que aqueles que não tentam, eles são bons de fala, porque como não tem atitude, eles são bons de argumento, de fala, de papo. Eles são muito bons nisso, mas o Eterno, o Todo-Poderoso, ele quer atitude. Amém? Tenha a atitude de pelo menos tentar. Tentar. Terceiro, queridos, tenha confiança em Deus. Saiba que você não está só. A fé em Deus é algo muito importante para enfrentarmos as batalhas. Hebreus 11:6 diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade de agradar a Deus sem fé. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Creia que Ele existe. Creia que Ele está aí ao seu lado. Creia que Ele está te auxiliando em meio à sua luta, à sua batalha. Tenha fé. A fé que Davi tinha sustentou as suas convicções, a sua força e o seu desejo de tentar resolver, o seu desejo de tentar solucionar aquela situação que já percorria há dias. Fé nos momentos de crise é algo, queridos, imprescindível. É algo tão importante, tão essencial quanto a alimentação para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um período em que sempre dizem, quando vem os lockdown, e aí sempre dizem, olha, essas atividades são essenciais, essas atividades não são essenciais. Eu digo a você, buscar a Deus é essencial no momento de crise. É essencial. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras, das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Davi creu que não estava sozinho. Você crê que não está sozinho? Que não está sozinha nessa luta? Davi creu na vitória. A fé é isso, é você trazer à existência aquilo que não existe. É você lançar algo que no mundo físico não existe, mas a sua fé em Deus traz a existência, porque aquilo que é ligado aqui é ligado lá. Davi creu que podia, não na sua força. Por isso ele expressa a sua experiência. O Senhor já me livrou da garra do urso, da garra de um leão. O Senhor já me livrou e eu tenho certeza que Ele vai me livrar novamente. Ele não estava tentando a Deus, ele estava mostrando ali a possibilidade daquele exército, um povo separado de Deus, para eles entender, olha, não é a arma, não é a nossa experiência em batalha, mas o que conta aqui é o Deus em quem servimos, é o Senhor dos exércitos. Eles podem ter um gigante, mas nós temos um Deus que é maior que o gigante, e Ele foi nessa força. Eu digo a você, vai nessa força da fé, do nome do Senhor dos exércitos. Vença essa batalha pela fé. Traga existência pelo mundo espiritual ao mundo físico, pela fé. Eu estou vendo o meu ente querido sair deste leito de UTI pela fé. Eu estou vendo essa solução, a solução ainda não veio, mas pela fé eu já tomo posse da solução para a minha empresa, para a minha casa, para o meu casamento, para a minha família. Pela fé, traga a existência no nome de Jesus. Quarto, queridos, tenha foco no necessário. Todos estavam ali preocupados com Davi, porque Davi era muito jovem, então estavam todos preocupados. A primeira coisa que eles se preocuparam olha, precisamos arrumar uma armadura. Isso parte do próprio rei Saul, deu a sua própria armadura a ele. E então, queridos, estavam preocupados com ele, mas Davi estava focado.
Amém? Ele estava focado no Senhor dos Exércitos. As pessoas estavam preocupadas com ele, já que ninguém acreditava que ele poderia vencer aquele gigante. Então, olha, vamos colocar a armadura dele, pois talvez vai retardar a morte, não é mesmo? O atravessar da espada, quem sabe, poderá retardar muitas coisas desnecessárias, amados. Surge em meio ao nosso caminho, nós já estamos em meio às lutas, não é verdade? Você não já tinha as suas lutas da vida e agora surge esse vírus aí para ainda. Você já tinha as suas lutas e agora surge, ele chega de forma imprevisível e sem data prévia para ir embora. E então, o que acontece? Junta com as suas lutas e fica tudo tão obscuro, tudo tão grande, queridos. Quantas são as coisas que tentam nos atrapalhar? A armadura, no caso, só estava atrapalhando Davi. Ele até tentou, Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. E então, sabe o que ele diz? Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Nós devemos também identificar e tirar da nossa vida tudo que é desnecessário. Seja a falta de fé, seja o medo, seja a fraqueza, seja a tristeza. Tire tudo isso que te atrapalha e fique em pé. Somente com o necessário para lutar. Somente com o necessário. Tenha foco naquilo que é necessário. Tenha foco naquilo, o que é desnecessário, o que tem atrapalhado, tira. O que tem atrapalhado você em vencer as suas lutas? Tire. Tire tudo. Mantenha o foco. Davi focou na luta e tirou aquilo. Foque na luta. Foque na luta. Lute com as armas que tem em mãos. Quinto lugar, não espere ter um tanque de guerra para partir para o embate. Não espere se tornar um super-herói, porque talvez isso nunca ocorrerá, para enfrentar as suas lutas. Deus quer que você lute com o que você tem em mãos. O que você sabe usar? Por várias vezes, essa pergunta, às vezes feita de forma diferenciada, mas o Senhor direciona a pergunta assim a nós. O que você tem em mãos? Davi, ele sabia lutar com aquilo. Alguns falam funda, outros estilingue, atiradeira. Não sei o nome que você identifica. Algumas versões da Bíblia, essas são as versões que a Bíblia apresenta. Veja só, ele sabia lutar com aquilo. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, ele bem detalhista, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que você tem em mãos? O que você tem em mãos? Qual é a sua habilidade? Às vezes a pessoa está ali afundando financeiramente, certo? Ah, mas ela trabalhava só com isso. Imagina, talvez você sabe fazer uma outra coisa, um bolo. Quantos estão fazendo, não é mesmo? A minha sobrinha mesmo, ela tem virou uma empreendedora do ramo dos bolos. E tem assim, faz a entrega e tudo, eu fico maravilhada, eu fico surpreendida e cada dia se especializa mais para sair da crise financeira. E veja bem, qual é a habilidade que Deus te deu. Agora mesmo, Davi foi com tudo aquilo que ele tinha para cima do gigante, que ele sabia utilizar.
Qual é a sua habilidade? Quais armas que você tem em mãos e sabe utilizar? É isso que você tem em mãos, nas mãos de Deus, pode se tornar uma arma infalível. Algo que, ao olhar humano, não há possibilidade. Mas quando é colocado nas mãos de Deus, aquilo se torna uma arma e foi aquilo que Deus usou para ensinar. Até agora. O que você tem em mãos? Lute com isso. Use as armas espirituais em sexto lugar. As armas espirituais nas suas lutas. Eu disse a alguém outro dia, olha, por que não podemos lutar com as armas espirituais? Se você já tem tentado, não tem dado certo o medicamento, não tem dado certo os exercícios, não tem dado certo isso. Na verdade, a primeira coisa que devemos tentar é a parte espiritual. E então, queridos, Davi, ele parte para isso. Disse, porém, Davi ao filisteu, tu vens contra mim com armas, com espada, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! O Deus dos exércitos a quem tens afrontado. Davi venceu. Venceu porque tentou. Venceu porque lutou. Venceu porque não ficou acovardado. Como você tem enfrentado as suas lutas? Saiba que você não está só. Davi sabia que algumas pedras ali nas mãos dele eram simples pedras do riacho, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso era o suficiente para derrubar aquele gigante. Talvez você ache que tem muito pouco em mãos. Comece a usar as armas espirituais, a oração. A Deus às vezes tem te despertado para orar pelas madrugadas. Use esta arma, a oração é uma arma poderosa. Não entregue os pontos, ore, apresente a Deus, tenha fé, jejua, adore ao Senhor, consagre-se ao Senhor. Essas são armas, amados, que podemos lutar no campo espiritual. Faça da palavra de Deus seu escudo protetor, conforme diz Provérbios 30, versículo 5. A palavra é escudo. Ela funciona como um escudo em nossas vidas. Amados, Deus, Ele pode fazer coisas tremendas a partir da nossa fé. Tenha fé, não saia, tenha disposição para lutar, tenha disposição para tentar, mantenha a confiança em Deus, por mais que tudo não vai dar certo, não vai dar certo. Tenha o foco necessário, mantenha o foco, lute com as armas que você tem em mãos e use as armas espirituais. Deus vai ajudar você a derrubar esse gigante. Em nome de Jesus, tenha fé. Senhor, neste momento nós oramos com cada um que tem, ó Deus, ouvido esta mensagem, esta palavra, esta reflexão. Que o Senhor, ó Deus, possa ir ao encontro desta pessoa, ajudando ela nas suas lutas, seja no campo físico, no campo espiritual, emocional. Que o Senhor auxilie esta pessoa no nome de Jesus. Venha em favor, ó Deus, desta vida, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós oramos crendo e declaramos, ó Deus, a vitória sobre cada um, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Que você possa, assim, que esta mensagem possa realmente tocar a sua vida. Glória a Deus. Compartilhe com outras pessoas.